que o João está tendo aula lá. Pronto, vamos ver. Boa tarde a todas e todos e todes que estão aqui acompanhando este Tamires Convida, que é o nosso primeiro programa. Inclusive, estou muito feliz. Estou aqui com o Amaral, com o Simão Pedro, Dudu também, que deve dar uma saidinha, mas que já está aqui voltando, para discutir um tema fundamental, que é sobre a segurança alimentar e a organização de resíduos sólidos. Então, antes de começar aqui, o Dudu acabou de entrar, quero apresentar os nossos convidados. Melhorou. O Amaral. Opa! Oi, Dudu. Oi, melhorou. Voltou? Melhor. Okay. Já começou aqui, já está ao vivo. Vou apresentar os nossos convidados. A gente está aqui com o Amaral, que é consultor de políticas públicas e processos de empreendedores, pós-graduado em gestão pública na USP, aluno especial em em alimentos, saúde e nutrição da UFBA. E inclusive, um companheiro do movimento negro aqui dos APNs em São Paulo, está em Salvador. Nosso segundo convidado é o Simão Pedro, mestre em Sociologia Política e foi secretário municipal dos Serviços de Gestão da Gestão do Haddad e foi deputado estadual por 3 mandatos pelo PT de São Paulo, é um companheiro aqui do partido, da Zona Leste, assim como eu. Descobri, inclusive, que estudou na mesma escola que eu em Guaianazes, no Vila Rosa, quando a gente estava conversando. É um prazer ter você aqui também, Simão, junto com a gente, o Amaral. E o Dudu, Eduardo Ferreira de Paula, que é representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, é o MNCMR. A gente está nesse... CR, isso. Que é o... MNCMR, certo? MNCR. MNCR. Aqui. Que é o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Certo. A gente está aqui para falar sobre segurança alimentar e resíduos sólidos na cidade de São Paulo, e acho que é fundamental, inclusive, a gente discutir esse tema numa semana em que a gente teve uma notícia sobre pesquisa em relação à fome, né? Essa semana a gente se deparou com uma notícia de que 4 em cada 10 famílias não têm acesso regular e permanente a uma quantidade e qualidade suficiente de comida. E aí, diante do momento de pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, no momento em que mais de 136 mil pessoas foram assassinadas pelo coronavírus, uma crise econômica que se agrava ainda mais, com o governo federal, o governo municipal e estadual aqui em São Paulo, inclusive, que promove uma política de morte, de desmonte das políticas públicas, de desmonte das políticas sociais, que não se importa de maneira alguma com a população brasileira, que se importa com o lucro daqueles que lá em 2016 promoveram um golpe contra a presidenta Dilma e que de lá para cá estão promovendo uma destruição do nosso país, né? Uma destruição das nossas florestas, da nossa natureza, uma destruição do nosso povo, uma destruição dos nossos direitos. E é fundamental que a gente discuta esse tema para, inclusive, pensar como que as organizações, os movimentos sociais, os pesquisadores, como a gente está se organizando e resistindo, fazendo oposição a essa política de morte, para a construção de uma política de bem viver, né? uma política de valorização da vida, de garantia de acesso à saúde, e não dá para a gente falar sobre saúde sem falar sobre alimentação saudável, sem falar sobre segurança alimentar, e acho que é fundamental a gente discutir esse tema aqui na cidade, então eu agradeço muito vocês por ter aceitado esse convite, são referências no tema para nós. E eu quero começar convidando o Amaral para falar um pouquinho para a gente sobre o tema de segurança. Obrigado, eu que agradeço o convite. Para mim, é uma alegria estar aqui nessa roda de conversa com você, com o Eduardo, com o meu amigo, meu irmão, mas eu não tenho como dizer que é meu sempre deputado Simão Pedro, qual eu tive o prazer de trabalhar com ele mais de 10 anos aí na Assembleia, e me ensinou muito, inclusive desse tema. Eu posso dizer que ele confiou que eu, quando era assessor dele, começasse a tocar esse tema no gabinete, né? Então, a gente está aí até hoje com isso. Na verdade, Tamires, você falou de uma coisa triste, que inclusive eu fiz uma roda de conversa sobre a POF, né? Que é essa pesquisa do orçamento familiar. A
já saiu atrasada, né? O governo segurou ela o máximo que pôde. O IBGE só soltou ela semana passada, fez até uma coletiva de imprensa, mas os números de 2017 e 2018 é muito grave, né? Então, quando você falou aí desse conceito de segurança alimentar, que é ter uma alimentação saudável, de qualidade, nutricional, que respeite a cultura, que respeite a tradição, né? E que tenha em grande quantidade para todos, a POF veio mostrar para nós, a POF ligada à EBIA, né? Que é essa escala brasileira de insegurança alimentar, que nós estamos numa crise total, né? O que chama atenção, porque se esse relatório mostra 2017, 2018, você faz um contraponto que até 2014, um relatório da FAO mostrava que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Isso não é que tinha acabado a fome no Brasil, mas dentro daquela escala do grau das pessoas que sobrevivem com o valor e com o que elas comem, então a gente tinha dado um salto, né? E na escala da insegurança alimentar, mostrava a gente saindo da insegurança alimentar, né? Isso em 2014. Inclusive, não é militante dizendo, ou é o movimento dizendo, não é nada disso. Tem um relatório da FAO, é só pegar o relatório da FAO, e todos os outros relatórios de 2014, 2015 mostravam isso. Isso é fruto da política colocada de 2003 até 2014, dessa junção, né? Aí a gente não pode nunca esquecer de dizer a importância do SUS para isso, a importância do SUAS, né, que é o sistema da assistência social, e a gente tem uma grande vitória que a gente consegue, em 2006, colocar a Lei 11.346, cria a Lausanne. Então, a Lausanne cria um sistema, que a gente fala que é o irmão mais novo do SUS, que é o CISAM. Então, o Sistema de Segurança Alimentar Nacional, que é o CISAM, junto com essas outras políticas, a gente começa em 2014, o Brasil sai do mapa da fome e todas as pesquisas mostravam o Brasil saindo da insegurança alimentar. Esses mais pobres, e nesses mais pobres está a população negra. Então, esse é fato. Quando você faz o recorte de quem é os mais pobres, e a EBIA vai mostrar isso, então mostra ali a população negra tendo um salto sendo no mapa da fome. Com o golpe que você colocou muito bem, colocado em 2015, 2016, e a mudança de rumo da política, isso foi, a volta para o mapa da fome foi de forma absurda, muito rápida, né? Você tem esvaziamento de política pública, você tem esvaziamento de orçamento, então a POF mostra, agora essa que saiu, que a mulher, a relação mulher e homem, ela está num grau muito alto de insegurança alimentar. Então, a POF ela mostra a segurança alimentar, ela mostra a insegurança leve, a moderada e a grave. Então, todos esses itens, na relação mulher e homem, a mulher está numa crescente de insegurança alimentar, e é lógico que se cresce a insegurança alimentar, abaixa a segurança alimentar. Então, esse é um dado grave, e é tão grave que em todos os índices da insegurança alimentar. E aí, quando você vai fazer essa relação do homem branco e homem negro, né, também mostra a população negra também numa forma absurda subindo para a segurança alimentar. Então, o que deixou nós, pesquisadores, né, e eu não posso dizer que é o tema que eu venho pesquisando há mais de 7 anos, estive no Conselho Nacional de Segurança Alimentar, coordenei a Comissão de População Negra, Povos e Nações Tradicionais, tive a alegria de poder viajar para alguns países sobre esse tema, né? Tá, Argentina, Peru, Bolívia, país São Tomé e Príncipe em África, e fui até o Paquistão falar de segurança alimentar. Então, o que a gente observa hoje? Que nós, pesquisadores do tema da segurança alimentar, a gente precisa mudar o rumo da política pública, né? E não adianta, eu como sou militante da questão racial, eu tenho que dizer que essa insegurança alimentar, ela tem tudo a ver, sim, com o racismo estrutural, porque você vai ver a população indígena também no mapa da fome, nossa, ali mostra o genocídio total e mostra como eles também estão sofrendo muito mais ainda do que nós, sendo que é um público menor, né? Então, é com muita tristeza que a gente analisou a POF, e é com muita tristeza que também analisamos que nós estamos numa crise de abastecimento muito, muito forte,
né, os sistemas alimentares muito forte, e aí a gente vai colocar que essa questão ela é mais real, né? Se nós estamos nessa campanha com racismo não tem democracia, eu vou dizer para você que o racismo e a fome, eles andam junto. O racismo e a fome têm nome e sobrenome, né? É a população mais pobre, e eu faço o recorte da população negra, e nesse recorte de gênero eu vou ver a mulher também nessa insegurança alimentar. Agora, se tudo isso até 2018, pessoal que está aqui nos assistindo, imagina como nós estamos hoje, porque é esse que é o dado principal. Se nós estamos pegando um dado da POF 17 e 18, você imagina hoje como nós estamos com a política de... Bom, pegando fogo no Brasil, né? A política de segurança alimentar foi desativada, o CONSEA foi extinto por esse governo. Então, o que segura o sistema de segurança alimentar é que nós temos os conselhos estaduais, municipais, fortes, levando a política para frente. Infelizmente, aonde nós estamos, no estado de São Paulo, em Tamires e Simão Eduardo, o governo do estado sequer, até agora, chamou reunião do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Então, só está funcionando um fórum, que ainda bem que tem um fórum que segura isso. Então, a segurança alimentar, que é um dos fatores principais, né, para essa nossa saúde, né? O Brasil cresce com a obesidade de forma absurda, né? Tem a questão da mudança climática, que influencia muito também, mas o número de crianças obesas sobe muito, né? A gente vai olhar agora com a pandemia, Tamires, com o fechamento das escolas, mais de 41 milhões de estudantes da escola pública ficaram sem alimentação escolar, que ainda alguns a gente chamam de merenda escolar, né? E aí a culpa da pandemia, mas também os gestores tiveram que se virar para tentar adequar. E nós estamos brigando para que o gestor público volte com a merenda escolar, mesmo com as famílias em casa. Porque nós sabemos que para muitas crianças, a alimentação principal do dia é essa alimentação escolar, essa merenda escolar, né? E aí o PNAE é um programa estruturante da segurança alimentar, que nós estamos fiscalizando a compra dos 30% da alimentação escolar, seja da agricultura familiar, né, para garantir uma alimentação saudável. Então, não adianta, Tamires, a gente só dar cesta para as crianças da escola, não adianta dar cesta para as famílias. A POF diz que também nós não estamos se alimentando bem. O relatório da POF, você lembrou muito bem, ele é muito minucioso, ele mostra que nós não estamos comendo alimentação saudável. E agora, com o preço do arroz com feijão, você imagina as famílias que têm situação econômica muito ruim, porque eu vou ter que escolher, ou eu como, que hoje já é uma escolha. O feijão e arroz eu garanto no meu prato, mas eu não consigo garantir a hortaliça, eu não consigo garantir uma verdura, uma fruta, que também é importante para essa segurança alimentar. Então, veja como é agravante o olhar agora pegando pela pandemia. Então, nós temos que brigar para garantir os 30% de alimentação saudável nas escolas. Isso também garante a manutenção da agricultura familiar do campo. A sua cidade de São Paulo, a capital de São Paulo, ela comprava, né, muitas bananas, muitos produtos saudáveis da agricultura familiar, e muita dela vinha das cidades quilombolas. Então, a gente tem que avançar na educação alimentar também das pessoas. A gente tem que saber o que eu estou comendo e de onde vem que eu estou comendo. É lindo quando você pergunta para uma pessoa, você está comendo essa banana, vocês dão dessa banana que está nessa escola na Zona Leste, ou na escola lá no Caminho do Pedute, onde eu estudava em Santo André? Olha, eu não sei, o pessoal pensa que vem no mercado, mas a banana dessa escola que você falou que estudou com Simão Pedro, né, que se você está falando, eu vou acreditar, Tamires, que é uma escola boa, né? Agora, o palmeirense eu não sei não. Mas eu tenho certeza que na época dele, na sua época, vocês não conseguiram comer banana dos quilombolas. Agora vem, né, a banana saudável. E é importante que a gente sabe de onde vem esse produto. Então, eu digo para você que nós temos que enfrentar com muita força o desmanche da política pública, né, do Estado e do nacional, né? A importância a gente resgatar valores para o PAA. A gente tem que ir, e não tem jeito. Quando o MST, ou eu vou usar uma frase do MST, dos agricultores do campo, se o rural não planta, o urbano não janta, é isso. A gente tem que incentivar
a agricultura familiar urbana e rural, porque a capital de São Paulo, onde você está, tem um foco muito grande de agricultura urbana, né? E esse destaque, a gente tem que valorizar a política do Haddad, que conseguiu fazer um plano diretor e conseguiu aí mostrar, e o Simão Pedro fez parte disso, onde tinha agricultores familiares, né? Então também tem um foco muito grande, incentivar esse trabalho muito forte e lindo que tem na cidade de São Paulo, que você pode nos ajudar muito, inclusive, que é as hortas urbanas, que é esses locais. No Sapopemba, onde eu morava, né, eu falo que minha família mora ali, Sapopemba, Vila Prudente, a gente conseguiu instalar algumas hortas comunitárias, como tem na cidade toda. Esses locais que eram lixo, tira o lixo e o próprio munícipe cuida daquela área e vão colocar as hortas. E essa horta pode ser de plantação comunitária, pode ser de sustento de quem está cuidando, mas é mostrar que é importante também a agricultura rural urbana e ela movimenta tudo isso. E o principal, uma alimentação sem agrotóxico, né? Que é outro problema que eu acho que o Simão pode falar também muito, porque ele foi relator de uma CPI da questão do agrotóxico, e esse é outro tema que nós, de segurança alimentar, também combatemos muito. Então, Tamires, para começar a conversa, é um pouco isso, né? Reforçar os espaços de participação e monitoramento social dos conselhos, e eu quero já convidar o Simão, convidar o Eduardo, convidar você para somar conosco na nossa Conferência Nacional Popular de Segurança Alimentar, que vai acontecer em 2021 no Maranhão, e vamos fazer muitas etapas online, que depois eu quero convidar você para uma roda de conversa online que nós vamos fazer também, para pensar a juventude negra e a segurança alimentar, e aí eu quero convidar você para participar, vai ser em novembro, tá bom? Eu passo aí a fala para o Simão Pedro. Perfeito, Amaral. Antes do Simão Pedro comentar, eu queria só fazer um comentário em relação à sua fala, dos pontos. O primeiro deles é destacar a diferença do que foi a gestão do prefeito Haddad aqui em São Paulo, né, de como ele trouxe o PA para cá e fez essa parceria com a agricultura familiar, de levar a alimentação saudável para as escolas públicas aqui da cidade, sobre como isso, inclusive, modifica, né, a relação das crianças e adolescentes com a escola e com o próprio processo de alimentação e com a própria saúde dela, né? Porque muitas vezes a gente pensa na saúde como o combate à doença, mas a saúde é a garantia de moradia digna, é saneamento básico, é acesso a lazer, é acesso à alimentação saudável. E quando você fala sobre a gente pensar, inclusive, no combate a um alimento sem agrotóxico, eu acho que isso se torna ainda mais urgente no momento que a gente está vivendo, né? Que um governo federal que tem articulação com grandes fazendeiros e grandes produtores de agrotóxicos, e sobre como isso significa, na realidade, uma alimentação venenosa, né? E como isso também está relacionado ao processo de genocídio da população negra, né? Genocídio da população negra e periférica do nosso país, porque é um ataque que se relaciona à violência policial, é um ataque que se relaciona à negação e à ausência de políticas públicas, mas também tem um reflexo no alimento em que a gente tem acesso, né? Na criminalização da agricultura familiar que acontece, né, com a criminalização do MST, na criminalização do processo de economia solidária, de como isso é levado, e nessa tentativa assim, absurda de nos entupir de alimentação com veneno. Então, a nossa luta pela segurança alimentar, por uma alimentação saudável, sem veneno, sem agrotóxico, que tenha uma valorização grande, uma participação grande da agricultura familiar, é fundamental. E a gente já teve um governo municipal e um governo federal que tinha projetos de valorização nessa perspectiva, e acho que a gente tem de tudo para retomar isso aqui na cidade, né? De retomar o PA, de retomar essas parcerias com a agricultura familiar, de garantir que nas escolas as crianças e adolescentes tenham acesso à alimentação saudável, mas não só nas escolas, né? Garantir que todas as famílias daqui de São Paulo tenham acesso à alimentação saudável, sem veneno, de promover um processo de avanço da agricultura familiar aqui, uma agricultura urbana, da mesma forma que você comentou. E tem, inclusive, alguns assentamentos aqui na nossa cidade que já produz alimentação orgânica, alimentação da agricultura familiar, e acredito que é muito importante que a gente promova projetos para fomentar isso. E aí, quero passar a fala agora para o Simão Pedro, que fez parte da gestão Haddad, que
teve no mandato como deputado estadual, inclusive, como uma das principais pautas a questão da segurança alimentar, e que, inclusive, como secretário de serviços aqui, também tem essa relação com os resíduos sólidos, né? Então, acho que o Simão ele tem essa articulação, tanto com os dois temas que a gente está discutindo aqui nessa live. Então, passo a falar para ti. Muito obrigada. Olá, Tamires, mais uma vez te agradecer pelo convite, estou muito honrado, viu, de participar aqui dessa live, da sua pré-candidatura, não sei se a gente fala pré, porque já fizemos a convenção, você já é candidata do nosso partido à vereança aqui em São Paulo, né, mas muito honrado, e também reencontrar aqui o Amaral, meu grande amigo, irmão. A gente trabalhou junto muito tempo, ainda trabalha, né? Porque sempre estou recorrendo ao Amaral. Aliás, Amaral, acho que a sua mãe fez aniversário ontem, se não me engano, você nem me avisou, né? E Dudu, querido Dudu, grande companheiro de tantas lutas, né? Da luta dos catadores, aprendi, Tamires, muita coisa com esse povo, viu? Tamires, eu queria assim, começar dizendo que dias atrás, quando eu escutava alguma análise de conjuntura das nossas lideranças, né? O pessoal sempre falava, a gente está vivendo uma crise grave da pandemia, e, aliás, eu falo dessas crises como desafios que a gente tem que enfrentar, né? Então, a gente está vivendo essa crise da pandemia, que já, como você falou aí, foram 137 mil brasileiros mortos, e a gente sempre lembra que grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um governo responsável, sério, nem não esse genocida que está aí no poder, né? Mas eu lembro que a gente também vive uma crise econômica, porque se antes da pandemia a coisa já estava ficando feia, o desemprego crescendo, né? Os preços de muitas coisas, o preço dos combustíveis, do gás, né? E de alimentos também já vinham acontecendo, mas o que mais amedronta o povo é o desemprego, né? Você tem uma crise social, né, associada a isso, porque, né, com a pandemia vem a violência contra a mulher, né, aumenta a violência, o desemprego, a desestruturação, uma série de outros problemas, e você tem... Então, assim, são crises simultâneas, e que uma está interligada com a outra, uma agrava a outra, mas eu sempre lembrei que a gente está vivendo uma crise ambiental também, e já vem de muito tempo. E eu sempre lembrei das queimadas na Amazônia, e agora a gente está aí, né, assim, atônitos com essa situação do Pantanal, mas você lembrou bem, o Amaral lembrou bem, a crise dos agrotóxicos, né, que você tem, só do Temer para cá, foram quase 600 licenças de agrotóxicos novos liberados para o uso na indústria, na agricultura, né? Então, a gente está consumindo veneno para caramba. E eu associo essa questão ambiental com a questão dos resíduos sólidos também, né? Porque nós estamos vivendo um esgotamento desse modelo de extração dos recursos naturais. Olha que a gente viveu ali em Mariana, Brumadinho recentemente, então, mas associado com essa questão, o que mostra ali, Mariana, é que a natureza está pedindo socorro, olha, parem de, né, vamos mudar. E a reciclagem tem muito a ver com isso, né, porque os catadores, o que eles nos ensinaram? Eles nos ensinaram que é possível você fazer um trabalho, uma política social de geração de trabalho, renda econômica, e, ao mesmo tempo, poupar a natureza. Olha que coisa fantástica, né? De você gerar matéria-prima sem arrancar isso da natureza, fazendo reciclagem, né? Então, por isso que eu sempre homenageio os catadores e procurei prestigiar com um diálogo forte, com um programa forte aqui em São Paulo de diálogo, não só diálogo, mas de inserção. E agora a nossa luta, né, Dudu, é para que as cooperativas de catadores possam fazer parte do sistema de limpeza pública, principalmente aqui em São Paulo, que não é ainda, né? As cooperativas ainda são tratadas como... Né? Então, eu queria associar essas crises, que uma está ligada à outra, né? E olha que, por exemplo, a crise ambiental
prejudica mais ainda a questão econômica, porque a Europa tinha tudo para fazer um acordo com o Mercosul, ia ser bom, do ponto de vista do comércio já não quer fazer mais, né? Afugenta investidores, né? E agrava a questão ambiental, Tamires, está muito ligada com esse aumento do preço do arroz, né? Do feijão, da carne, dos itens de primeira necessidade do nosso povo. Tem muito a ver, porque os latifundiários, esses grandes do agronegócio, o que eles querem? Eles querem mais terras da Amazônia, terra do Pantanal, terra dos índios. Para quê? Para plantar soja, para colocar gado, para abastecer o mercado externo, né? E quanto mais você usa essas áreas, a área da agricultura familiar, por que esse governo desincentiva a agricultura familiar, Amaral, Dudu? Porque ele quer privilegiar o grande agronegócio, né? Então, o agronegócio é guloso, ganancioso. Eles, além do lucro, eles querem terra, né? E não gera emprego, Tamires. Você sabe que 70% da produção de alimentos vem da agricultura familiar, vem das pequenas propriedades, e no campo, de cada 10 empregos, 2 é do agronegócio, os outros 8 são da agricultura familiar. Então, a gente está vivendo uma inversão. Tudo aquilo que nós conseguimos no governo Lula e Dilma inverter, ou seja, mais força para a agricultura familiar, mais força para a alimentação saudável, né? E agora a gente está vendo aí um retrocesso. E retrocesso também na coleta seletiva aqui em São Paulo. Caiu 15% o volume de matéria-prima da coleta seletiva na gestão Dória e Covas. Por quê? Porque eles tiraram os catadores, Dudu pode falar isso, tiraram os catadores da coleta seletiva, que nós tínhamos contratado, né? Agora fechou na pandemia as cooperativas, mas não é por isso, tem as centrais mecanizadas que trabalham de forma ociosa, né? Mas, então, assim, é terrível o que está acontecendo. Mas a gente precisa lutar, a gente precisa incentivar a organização do povo, conscientizar o povo, né, levar informação, trazer o povo para participar de novo, valorizar a participação e a democracia, porque é só esse o caminho para a gente colocar o Brasil de volta nos trilhos, né? Mas antes a gente precisa tirar esse governo daí. Esse governo está destruindo o nosso país, né? Destruindo no sentido, né, nem só está destruindo de verdade mesmo, né? O nosso patrimônio, entregando as empresas, né? Quer dizer, é uma tragédia esse governo, né? Infelizmente tem muita gente que ainda vai no discurso, né? Mas muito cabeça feita pelos donos dos empregos, né? Dono do capital, né? E aí é terrível. Mas olha, Tamires, um tema muito relevante, estou muito contente. Gostaria muito de ouvir o Dudu, com toda a sua experiência, falar um pouco também aqui de São Paulo, Dudu, que eu estou, às vezes, até um pouco desinformado também. Sim, não, fundamental toda essa explanação, Simão. E aí, eu acho que a importância da agricultura familiar, ela se escancara nesse momento que a gente está vivendo, quando a gente percebe que o arroz, né, tá R$40, mas o arroz do MST da agricultura familiar está R$7, R$6, né? Então, mesmo quando a gente está vivendo sobre esses governos que promovem essa política de desmonte, que tentam acabar com a possibilidade da população brasileira ter acesso a essa alimentação, a gente percebe como a agricultura familiar, que é a que mais promove esses alimentos, eles saem na frente com preços acessíveis para garantir que a população, em especial a população mais pobre, que é majoritariamente negra, tenha acesso a esses alimentos, né? Então, acho que é importante destacar isso, porque por mais que a gente não esteja nesses governos do PT, seja no âmbito federal, seja aqui no âmbito do município, mesmo assim a agricultura familiar resiste, né? E o MST dá um exemplo para a gente, né, de solidariedade, de companheirismo, de comprometimento com a saúde e com o combate à fome, com o combate às desigualdades aqui no nosso país, na nossa cidade. Dudu, quero muito ouvir sobre você também. Eu quero agradecer o convite, você ter aceitado participar desse debate com a gente. Acho que é fundamental, nesse momento que a gente está vivendo, discutir a questão da segurança alimentar e dos resíduos sólidos. Eu acho que o trabalho que o movimento que você faz parte está aqui representando é fundamental na cidade. Então, queria passar um pouco para você, mas antes de passar para ti, quero
ler aqui alguns comentários. As pessoas que estão acompanhando a gente, a Anne Alves, o José Nogueira. O José Nogueira, inclusive, que conversei com eles há pouco tempo, estava dizendo da hora ver meu amigo Amaral aqui. A Vânia Maria, a Rosmari, que é minha mãe, a Andréia, a Rosana da CUT. Prazer, Rosana, muito obrigada por estar acompanhando a gente. A Débora, a Débora, que está como Crespo Paulo aqui. Parabéns, Simão. Muito obrigada por ter acompanhado. Para quem está acompanhando a gente aqui, por favor, ajudem a mais gente ter acesso a esse debate que a gente está fazendo de um tema tão importante. Então, compartilha, curte, comenta, para que a gente consiga atingir aí a maior parcela da população aqui da cidade de São Paulo para participar junto com a gente desse debate. O Filipe, realmente, Filipe, muita gente incrível, né? Uma inspiração só. Muito obrigada por estar acompanhando a gente aqui. Dudu, com você. Boa tarde, Simão. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Tamires. Você já sabe que eu sou o Dudu, sou catador, sou da Cupamare, né? A Cupamare é a primeira cooperativa de catadores do Brasil, né? Surgiu aí na década de 80, né? E está bem construindo com a questão da população de rua, né? População de rua, junto com as freiras, duas irmãs, né? E ela era na Rua Estudante. E começamos com uma associação, e em 89 se tornamos uma cooperativa, né? Mudamos aqui para debaixo do viaduto na João Paulo, onde nós estamos hoje, né? E dentro disso aí, né, sempre ainda a gente mudamos na época da Erundina, e a gente ainda sempre passa por umas pressões aqui de despejo. Sempre estão querendo tirar nós aqui, mas a nossa força, a nossa parceria grande, nossa amizade, solidariedade com todos que tem com nós aqui é muito grande, e nós ainda permanecemos forte e vivo. Não temos uma parceria com a prefeitura, né? Quando a gente fala de coleta seletiva, eu acho que pensar em coleta seletiva, a Cupamare já fazia na frente, nós catadores, né? Organizado, também os catadores não organizados também já se fazia a coleta seletiva, na época que foi implantada aqui na Vila Madalena, né, que não tinha ainda nenhum projetos com cooperativa de catadores, né. É bom lembrar que a Luísa Erundina foi a primeira prefeita a reconhecer o trabalho dos catadores, né, e aí nós fomos lutando, né, nós começamos a nossa luta, uma questão de sobrevivência, né, e sobrevivência, autoestima, reconhecimento, né? Porque quem viu um catador antes e vê hoje a diferença como é que tá. Antes o catador, acho que poucos, a sociedade negava a categoria, não falava muito de catador, achava que catador era bandido, dingo, ladrão, todas essas coisas ruins, né? E nós conseguimos, através da nossa luta, conseguimos mostrar aí que nós não somos nada daquelas coisas ruins, né? Estamos aqui para prestar o bem para o poder público, o bem para a sociedade e o bem para o meio ambiente, né? Poder público, sociedade, aquilo que comanda a sociedade, a gente vai lá com carrocinha, pega todos aqueles materiais dali, é uma geladeira, um armário, e gera renda. O meio ambiente, tu não sabe, né? Economiza a extração de árvore, de minérios, né? E ainda ajuda com o poder público, né? Que toneladas e toneladas de materiais recicláveis, falo que é lixo, mas que não é, que vai para os aterros. E aí nós damos mais vida para os aterros e também economizamos os cofres públicos, porque as empreiteiras recebem para fazer esse serviço. Elas recebem e nós recebemos por tonelada, e nós coletando esse material, tonelada e tonelada de materiais, economiza também os cofres públicos, porque deixa de toneladas e toneladas de material escravo que se mistura com lixo, deixa de ir para o aterro. E nós, humildemente, com esses materiais, seja o catador organizado ou não organizado, tiramos esses materiais da rua, coletamos e se tornamos matéria-prima. E
dentro dessa matéria-prima fazemos a economia, fazemos parte da economia. O que tem a economia? Nós, com esse dinheiro que nós coletamos, nós conseguimos pagar nossas contas, pagar o aluguel, comprar uma comida, comprar uma Mitex, né? E também resgatando a nossa autoestima, né? Porque com o nosso próprio dinheiro, a gente deixa de pedir na porta de um bar, pedir incomodar uma dona de casa, né? E com ele, humildemente, a gente consegue também, muitas, né? Como começou na situação de rua, começa a se levantar, começa a sair da rua, começa a pagar um aluguel, ou não está num barraco, começa a fazer uma casa de alvenaria, igual eu fiz uma casa catando vidro, né? E aí veio toda essa transformação, né? Aonde que foi, em 1999, foi teve um encontro, né? Em 89 foi a fundação da Copamare, e aí surgiu várias cooperativas, várias associações, já com o poder público, né, na época da Erundina, já dando a força para os catadores, né, na época dos outros prefeitos também teve algumas desfechos, com a questão, pouco apoio, né, com questão da categoria, mas nós conseguimos lutar, estamos lutando até hoje, né, que ainda não tá legal, né, não tá legal do jeito que a gente quer, mas a gente sempre estamos lutando aí para as coisas melhorar da forma melhor possível para o catador. O que nós queremos? Nós queremos melhores condições de vida, nós queremos galpão, infraestrutura, espaço para trabalhar, que a coleta seletiva ela seja feita mais ampla, com comunidade, poder público, a sociedade, poder público e nós catadores, fazer uma coleta seletiva integrada, né, e mostrar que nós catadores existimos, né, que a gente sempre brigamos com o direito ao trabalho, direito de ir votar, né, direito à cidade, porque nós somos cidadãos e prestamos bem para a sociedade, sem perceber de tanto esse sofrimento que nós, catadores, e uma parte da população em situação de rua que também vive da catança, passou, e com o nosso trabalho, humildemente, mostramos que não é muito importante, e é uma profissão, né? Ainda é uma categoria, mas é uma profissão. Se passou por uma categoria na época do presidente Lula, né? Foi o presidente que mais ajudou os catadores, né? E dentro disso, a partir do encontro que nós tivemos com o presidente em 2003, nós começamos a entrar dentro das políticas públicas, né? Em 2001 foi a fundação do Movimento Nacional de Catadores, né? Aonde que muitos catadores nunca tinham entrado no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, né, e eu tive esse privilégio também de estar lá representando uma categoria, né, entramos também, na época do presidente Lula, entramos no Palácio, né, onde que entra reis, rainha, como o Lula fala sempre, né, entra reis, rainhas, e nós entramos lá, né, com muito orgulho, reivindicando fazendo a nossa reivindicação enquanto uma categoria, né, e foi muito bem entendido, né, onde foi criado em 2003 o Ministério Interministerial, né, com todos os ministérios, aonde que tem participação da articulação do movimento dos catadores, discutindo a questão dos catadores em todos os aspectos, desde a infraestrutura, do nível da questão social, conseguimos, né, conseguimos falar com o BNDES, conseguimos falar com a Caixa Econômica, conseguimos, né, falar com muitas coisas que é umas coisas muito, até hoje, para mim, é muito importante e marcante na minha vida, né? Muito marcante mesmo, de coração, né? Porque nós, catadores, com o presidente Lula, na época dele, as coisas mudou, muitas coisas melhorou para a vida dos catadores, né? Como falava o tema é segurança alimentar, né? Vi os catadores no lixão comendo o resto de lixo hoje, com a época dos catadores deixaram de ter um alimento mais saudável, ficaram ter, né? Porque foi muito investimento, né? Investimento não só de equipamento no galpão, mas também na questão da segurança, da alimentação, uma cozinha decente, um café da manhã, né? Porque
porque a coisa mais importante dentro de uma cooperativa é a alimentação, né? A gente chega de manhã, tem um café para tomar, né? Tem um almoço, tem um café da tarde, isso já garante, né? Dá um fortalecimento, né? Para o catador, para a catadora, né? Principalmente aquela catadora que sai, deixa de comer seus alimentos, né? Lá, deixa de tomar café para deixar para os filhos, que está em casa, e vem para a cooperativa trabalhar para lutar para levar mais alimento para os filhos, se preocupando com a educação dos filhos, se preocupando com a creche. Então, tudo isso aconteceu, né, através de um presidente. Não é porque ele foi bonzinho, porque ele era o presidente Lula, porque ele era do PT, porque ele era da esquerda. Não, simplesmente ele virou a página da política e deu um olhar para a nossa categoria. Eu a lembro como se fosse hoje, né, lá no Instituto Lula. Tinha um monte de empresário lá querendo falar com o Lula falou assim, vou atender primeiro os catadores, né? E lá ele falou para nós assim, estou muito emocionado, e lá ele falou para nós assim, sabe por que eu atendo vocês? E vou atender sempre? Porque vocês não vêm pedir uma coisa individual, vocês vêm pedir uma coisa para a categoria, né? E ele sempre atendia nós com gosto. E ele hoje, até hoje, para os catadores e as catadoras de todo o Brasil, ele é o nosso eterno presidente, né? Ele é eterno presidente, né? Porque aconteceu muitas coisas. A nível de São Paulo, né? Nós temos aqui hoje hoje na cidade de São Paulo, nós temos 25 cooperativas, 23 cooperativas habilitadas e o restante não habilitada, né? Hoje é maior dificuldade para habilitar essas cooperativas, né? Hoje, o desmonte das cooperativas, como já falou um pouco, o desmonte da cooperativa está sendo grande, né? Porque muitas cooperativas estão sem espaços, né? Não tem a infraestrutura, entendeu? E as cooperativas estão penando com isso, né? Não conseguem, né? Não é porque as cooperativas não querem se organizar, é porque falta investimento e apoio do poder público. E o apoio do poder público, ele tem que ter esse apoio. Não é porque o catador vai lá pedir esmola, pedir não é isso, porque ele é coitadinho. É o direito igual de uma empresa, empreiteira que vai lá, que pede caminhão, que pede trator, que pede lá tudo, né? Nós também fazemos parte, que nós fazemos parte da cidade, e além de fazer parte da cidade, nós colaboramos, né? Com o meio ambiente, com a sociedade e o poder público. Nós geramos bem. E essa categoria, ela é de uma grande valor, de grande infraestrutura. É uma categoria que faz o bem. E dentro desse bem, nós queremos ser respeitados enquanto cidadão, né? Não ser tratado como qualquer. E também nós estamos dentro de negócios, né? Temos serviço, querendo também pelo aquilo que nós recebemos, né? Tivemos no projeto de lei municipal, né? E, infelizmente, foi engavetado, né? Na época do prefeito Kassab. Lutamos, ainda passou, estava na mão de alguns vereadores, estamos lutando para que essa lei seja aprovada, né? Que é a lei de prestação de serviço, para melhorar condições, não só condições da vida do catador, mas também para melhorar a cidade na coleta seletiva, né? Hoje, vocês sabem que 99% dos materiais reciclados passa na mão dos catadores antes de ir para a indústria. Então, nada melhor do que cobrar o nosso direito, né? Na gestão do Simão, né, foi implantado duas centrais, né? Duas centrais, investimento. Teve também uma parcela do pagamento que os catadores faziam a coleta seletiva e recebia por isso, foi, né, no começo. Estava começando a se andar, mas não foi muito longe, né? Mas teve algumas iniciativas boas que favoreceu também a categoria. E hoje, né, com a pandemia, as cooperativas paradas, né, ajuda de uma parte do governo municipal, outra parte do governo federal, mas nem toda essa ajuda chegou à mão dos catadores, entendeu? Muitos catadores ainda nem receberam o auxílio, nem vai receber. Muitos catadores ainda não receberam uma ajuda do município, alguns receberam, outros não. Muitos catadores ainda não receberam uma ajuda
de outros. Teve muitas ajudas de empresários, de cesta básica, essas coisas, mas a pandemia está acabando. Os catadores estão parados. Nós queremos trabalhar, né? Nós queremos trabalhar. Nós não queremos ficar, porque nós precisamos levar o nosso alimento para casa, né? E a cesta básica, ela ajuda, mas está acabando, vai acabar, né? O preço do arroz aí está quase 50 conto, 30 conto, que seja. Os alimentos, o leite está um absurdo. Um litro de leite hoje é 5, 4 reais, né? 7 reais, 9 reais, que vão andar por aí. E aí, como é que vamos fazer? A cesta básica vai ficar caro, e aí vai ter essas doações diretas? Não vai ter. Então, nós precisamos trabalhar e a luta para que nós sabemos, né? E temos também, não esqueci também de falar, que as leis não acontecem, porque nós já temos um projeto de lei federal, a Lei 11.445, que todas a prefeitura pode prestar serviço, as cooperativas, as associações, podem prestar serviço de coleta seletiva sem passar por administração. Basta uma vontade política de cada município para isso acontecer, mas sempre empata, não acontece, alguns municípios fazem, outros municípios não fazem, e a cidade de São Paulo, né, que é uma grande cidade, maior da América Latina, não tem prestação de serviço para os catadores, pago, do jeito que tem que ser na lei. Não para algumas, tem que ser para todas as cooperativas. Nós estamos aqui debaixo do viaduto, eu estou falando aqui debaixo do viaduto, da Copa Maia, né? Nós estamos aqui desde 89, não temos nenhuma parceria com a prefeitura, pagamos todas as nossas contas, água, luz, telefone, né? Sem depender do poder público, né? Sim, temos caminhões, temos prensa do governo federal. O governo federal foi o que ajudou aqui, né? No encontro, né? O presidente veio aqui, teve o primeiro encontro, o presidente veio aqui debaixo do viaduto, fazer o Natal, junto com os catadores, a população de rua, né? E os catadores estão aí, né, forte na luta, né, querendo as políticas públicas avançadas para a categoria, porque as políticas públicas ainda, para nós, ela está muito lenta, né, ela está muito lenta, as coisas não estão acontecendo. Então, nós queremos que aconteçam essas coisas para que nós podemos avançar, melhorar mais nossas condições, se organizar mais catadores, né, e o nosso projeto é implantar mais cooperativas por regiões, por subdistrito, né? Hoje a cidade de São Paulo tem 99 distritos, avançando, aumentando a coleta seletiva, um por distrito, né? Com prestação de serviço e aprovação da nossa lei, né? A lei que está da PL, porque aí nós conseguimos avançar e melhorar, organizar mais a categoria. Então, acho que dentro de tudo isso daí, é o que nós queremos, né? E levar nosso alimento dignamente para os nossos filhos, para a nossa casa, né? Precisamos também de educação para os nossos filhos, né? De moradia, saúde. Então, tem um monte de coisas que nós, catadores, temos isso, além de prestar o serviço para a sociedade, para o meio ambiente, nós também precisamos de tudo isso daí e queremos estar dentro da cidade, porque a cidade é nossa. A cidade nós ajudamos a construir e ajudamos a conservar o direito de ir e o direito de votar. Exato. Tamires, posso fazer um comentáriozinho sobre o que o Dudu tão bem explicou? Claro. Não, é o seguinte, o Dudu fez uma exposição aqui que todo mundo elogiou, né, no Facebook da Tamires, eu estava olhando aqui, e muitos comentários bacanas aqui, Dudu. O Dudu colocou o seguinte, o que acontece em São Paulo, Tamires? Em 2004, houve uma concessão da coleta para a iniciativa privada, é por isso que tem duas concessionárias, a Ecourbis e a Loga, que fazem toda a coleta em São Paulo, né? Na concessão, elas também tinham a obrigação de fazer a coleta seletiva, né? Só que a coleta seletiva, ela foi parada e se limitou a cerca de 70 distritos e só atendia até 2013 36% das residências, né?
Então, assim, as concessionárias, elas coletavam e levavam para as 20 cooperativas que nós tínhamos conveniadas com a prefeitura. Copamare não, né? A Copamare nunca teve convênio. O que é o convênio? A prefeitura estabelece um acordo ali, dá um galpão, cede um galpão, ou embaixo do viaduto, coisa parecida, mas a prefeitura tem dificuldade de estabelecer convênio com as que estão embaixo dos viadutos, né? Nós temos algumas no Glicério, mas temos muitas que têm galpões, né? E a prefeitura, através levava lá os resíduos, então, assim, os catadores, o que eles triavam e comercializavam é o que remunera os catadores, né? Não tinha nenhuma outra forma de remuneração do trabalho, né, das cooperativas. Quando o Haddad entrou, nós assumimos um compromisso de elevar de 1%, que é o índice histórico de São Paulo, né, que de tudo que a prefeitura coletava, só 1% era reciclado pelos catadores, por essas 20 cooperativas, e depois nós assumimos um compromisso de elevar para 10%, era uma meta muito ousada, porque fazer as pessoas mudarem seus comportamentos, separar o resíduo em casa, né, depositar no dia certo, levar no ecoponto, então é um trabalho que precisa ter muito investimento também, né, de consciência, né, mas o que aconteceu? Nós achamos que nós tínhamos que aumentar a capacidade, então nós trocamos alguns galpões que as duas concessionárias tinham que construir por 2 centrais mecanizadas, na verdade era por 3, né, com uma capacidade muito grande, mas o que fazer aumentamos a coleta seletiva na cidade, em 10 distritos com as concessionárias, e nos outros 20 distritos nós contratamos as cooperativas, que é a grande reivindicação que o Dudu está colocando aqui, ou seja, eles querem prestar serviço, que eles já prestam, só que eles não querem só, por essa prestação de serviço, receber resíduo, e o que eles processarem e separarem e venderem remunera. Eles querem serem pagos pelo serviço ambiental prestado. E o que o Dudu falou é que já tem lei que permite isso. Então, com base na Lei 866, Lei de Licitação, também você que vai ser legisladora, você vai ter um papel importante lá para ajudar o Suplicy a aprovar a lei que coloca as cooperativas de catadores para dentro do sistema, que hoje elas estão fora. A lei municipal, não tem lei municipal que permita a prefeitura elas estarem dentro do sistema de coleta, de limpeza pública, né? Que inclui a coleta e etc. Então, nós estamos com essa lei na Câmara para ser aprovada, e eles passarem a ser contratados e serem remunerados pelo trabalho que eles prestam. Essa é a grande reivindicação dos catadores. Por que nós não fizemos na nossa gestão? Começamos a fazer. Em 11 distritos que não tinham coleta seletiva, nós colocamos caminhões à disposição das cooperativas, contratamos 3 trabalhadores e passamos a pagar. E o que eles recolhiam na comunidade, levam para a sua unidade, né? Mas assim, a central mecanizada, o pulo do gato foi esse. Os recursos da comercialização das centrais mecanizadas, nós criamos um fundo paulistano de reciclagem e apoio aos catadores. O que era esse fundo? Aquilo que as centrais mecanizadas triavam e separavam e vendiam ia para esse fundo. Na nossa gestão, esse fundo teria que ser gerido pelas cooperativas de catadores. Criamos um conselho, ou seja, de 20 levamos para 32 cooperativas. O Dudu falou que só tem 25, é porque eles cortaram convênios e credenciamento de 7 cooperativas nessa gestão. Quando o Dudu fala assim que eles têm que ser credenciadas, as cooperativas, são normas para a prefeitura poder ter relação, ou seja, convênio e tal, cria uma série de normas e obrigações que é muito difícil as cooperativas cumprirem, né? Então, por isso que muitas ficam de fora e não conseguem entrar. Né? Então, isso aí, Tamires, precisa ser flexibilizado. Nós flexibilizamos, por isso que nós tivemos mais cooperativas relacionadas com a prefeitura. E o fundo, ele é um fundo privado, porque é dos catadores esse dinheiro. Né? O que a gestão Dória fez? Acabou com o conselho, que era uma cooperativa de segundo grau que nós criamos, acabou com o conselho das cooperativas e criou um conselho, e o dinheiro vai para a Anlurb. Né? Teve um ano que foi pago uma espécie de ajuda no fim do ano, uma espécie de um 13º para os catadores das cooperativas, e agora
Nesta pandemia, as cooperativas estão fechadas e esse fundo está remunerando os catadores das cooperativas. Você vê como foi importante, Dudu. Agora, o ideal não era isso, né? O ideal era que esse fundo estivesse na mão de vocês para quê? Para comprar caminhão, para comprar mais máquina, para aumentar a capacidade, fazer mais galpões, né? Ou seja, investir na reciclagem, né? Mas não é o que acontece porque eles mudaram toda a dinâmica, mas mesmo assim esse fundo está remunerando os catadores nesse momento, 6 meses que as cooperativas estão fechadas, né? O Dudu está alertando aqui, denunciando que nem todos estão recebendo, né? Eu não sabia disso, eu tinha entendimento que não só os catadores das cooperativas, mas os catadores avulsos também estão recebendo uma ajuda, né? Esses que ficam na rua e que a gente precisa atrair, né? Bom, avançamos, mas tem muita coisa para avançar. Dudu, queria lembrar você e Tamires, a concessão da coleta vai acabar em 2024, ou seja, na próxima gestão. No plano de governo do Gilmar Tato, no plano de governo do PT, nós colocamos que nós vamos buscar mudar o modelo. Sabe por quê, Tamires? Porque assim, a prefeitura aprova um orçamento para coleta e limpeza da cidade, é muito dinheiro, quase 2 bilhões. Aí vai lá a Câmara Municipal e corta. Por exemplo, no meu último ano de gestão, em 2016, a Câmara cortou de 2 bilhões, cortou 400 milhões. Aí o dinheiro que vem para a Anlurb só dá para pagar os contratos, né? E o contrato de varrição, o contrato, e sobra muito pouco, né? E olha que a gente fez também programas como a reciclagem de resíduos orgânicos, com os pátios de compostagem, né, da Lapa, do Parque Dom Pedro, da Moca de Ermelino. Fizemos o programa de compostagem doméstica, né, fizemos educação ambiental, muita coisa avançou, mas nós precisamos mudar o modelo na cidade, viu, Dudu? O modelo não pode ser esse, de negócio dos empresários também. Pode ser só esse de varrer, transportar, enterrar, só enterrar o lixo. É onde que os grandes ganham dinheiro também, né? Nós precisamos mudar esse modelo. O modelo de negócio tem que ser dos catadores, ou seja, a reciclagem dá dinheiro. Reciclagem é um modelo econômico fantástico, né? Mas, infelizmente, os nossos contratos estão muito amarrados nos interesses dos grandes, né? E isso, o Dudu está aí reivindicando uma maior atenção. Por isso, Tamires, que eu assim, te parabenizo por esse tema. Acho que tem muita coisa de legislação, viu, Tamires, mas também de representação, de estar junto da luta dos catadores, que isso é muito importante, tá? Desculpa ter feito essa intervenção, mas mais para esclarecer, enegrecer alguns comentários aqui do Dudu, tá certo? Para os nossos internautas compreenderem um pouco melhor. Falei certo, Amaral? Não, acho que, Simão, o Dudu foi incrível. Eu estava até para ler alguns comentários aqui de todo mundo dizendo sobre como não conheciam, inclusive, né? Sobre como os catadores se organizam aqui. Cito aí a Adriana, que está aqui, a Maria Auxiliadora, o Tata Catuvangesi, o Valmir Damasceno, saudações ancestrais. Muito obrigada por estar aqui, Tata. É o Damasceno de Tapicirica? Isso, ele mesmo. Mandou um abraço para todos. O Alexandre, que é um professor da Zona Leste, o Cristiano, a Maria José, muito emocionante sua fala. A Maria Auxiliadora, é uma pena que tem uma reunião agora. Aí tem gente, inclusive, dizendo uma pena, mas o bom é que a live ela fica gravada, né? Qualquer coisa, quem não conseguir acompanhar o começo ou até o final, pode retornar aqui, compartilhar. A Maria José, muito emocionante sua fala, Dudu. A Rosana também da CUT, parabéns por ajudar a dar visibilidade aos catadores. Na realidade, assim, o norte da nossa campanha, da nossa pré-campanha para vereador, ainda é pré-campanha, Simão. Está oficializado a candidatura, mas é só quando começar mesmo, que é no domingo, inclusive, que a gente pode falar em campanha, em candidato, então a gente está procurando falar pré-campanha. Mas o norte dessa nossa pré-campanha para a cidade de São Paulo é a construção de uma cidade antirracista e do bem viver em São Paulo. E não dá para a gente falar em bem viver, né, nessa política de valorização da vida, sem falar em alimentação saudável, né, e em especial também sem falar nos movimentos sociais, nas lutas populares que existem na cidade, e a luta dos catadores, a luta pela gestão dos resíduos sólidos aqui na cidade, ela é fundamental para pensar
a nossa qualidade de vida, para pensar a forma como a gente tem lidado com a natureza, né? A gente está vendo, e com a nossa cidade, sabe? Então, eu nem, assim, eu acho que é o mínimo que uma campanha que se diz antirracista pode fazer é ecoar essas vozes, essas lutas dos movimentos sociais e dos movimentos dos catadores, da agricultura familiar, do movimento negro, né, e de vários outros movimentos que a nossa pré-campanha tem articulado, tem dialogado aqui na cidade. Então, eu na realidade, que agradeço vocês, agradeço o Dudu, agradeço o Amaral, agradeço você, Simão, por topar para participar desse debate aqui junto com a gente para levantar esses temas que são fundamentais. É isso. A nossa pré-campanha tem todo o compromisso e o nosso futuro mandato, né? Quem sabe na Câmara Municipal a partir do ano que vem. Com certeza estaremos juntos com o Suplicy, a nossa bancada de vereadores do PT, lutando para que esse projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal. E para que porque é isso, assim, a gente está passando por um momento de crise econômica, de precarização do trabalho, e de um trabalho que é precarizado historicamente porque ele é um trabalho feito pela população pobre, periférica e negra. E é fundamental que a gente lute pela garantia dos direitos a esses trabalhos, a esses trabalhadores que existem não só aqui na nossa cidade, mas no país todo. E aí, Dudu, eu fiquei muito emocionada quando você falou do presidente Lula, que inclusive está aqui. Né, a gente está com o Lula livre aqui no cenário, porque realmente o presidente Lula, ele foi um presidente nosso do nosso país que, por ser nordestino, por vir da classe trabalhadora, por ser um operário, por ter passado fome, inclusive, junto com a sua família, ele entende a necessidade da valorização dos movimentos sociais daqueles que mais precisam. E ele sempre deixou isso muito claro, assim, né, muito escancarado, foi sempre muito aberto, assim. Eu acho que uma das características mais incríveis do presidente Lula é essa forma como ele trata todo mundo. E não dá nem para falar de maneira igual, porque é isso, assim, quanto mais de movimento, mais liderança, mais ele gosta de ouvir, e ele ouve, absorve e consegue, a partir desse processo de escuta, inclusive, geral, produzir discursos, né, e políticas e programas incríveis. Não à toa, as duas gestões federais do presidente Lula foram fundamentais e promoveram um processo de transformação no nosso país que, junto com as políticas públicas do governo PT, transformaram o Brasil, transformaram a nossa sociedade e geraram uma revolta numa parcela da sociedade brasileira que não suporta, não suporta que catadores entrem no Palácio do Planalto, não suporta que a juventude negra entre na universidade, não suporta que a gente ocupe espaços que foram historicamente negados para a gente, né, Dudu, Amaral. E já indo para o finalzinho do nosso debate, vou passar para o Amaral, depois para o Dudu. Alguns outros comentários aqui. Aqui. Estava dando interferência. Da Vânia, falando sobre a grande gestão do Simão Pedro na capital. O José Soares, apoio. A Rosana também, o Alê. Enfim, todas e todos que estão aqui acompanhando a gente, ajude compartilhando, curtindo, montando para os seus contatos, porque esse debate aqui é fundamental. Então, Amaral, eu queria passar para você, fazer as considerações finais, e depois para o Dudu. E agradecendo enormemente vocês terem participado, eu aprendi muito aqui com vocês, e tenho certeza que todos os nossos internautas, a turma que estava acompanhando, que ainda está acompanhando, também gostou bastante. O valor de contratar o carro. Você não pode falar, Amaral? É que o meu sinal tá. Tem hora que eu não consigo abrir. Não, eu queria ver se a gente consegue falar um pouquinho, Tamires. Primeiro, agradecer você, mas hoje a gente tem um ataque muito grande que estava me cutucando aqui para mim falar do guia alimentar, né? Porque, na verdade, a gente começou essa semana passada, com a notícia de que o governo está mudando o guia alimentar, atualizando o guia,
e tirando coisas importantes no guia, inclusive com a questão dos ultraprocessados. Então, o guia da alimentação, né, da população brasileira, ele tem várias referências. É importante fazer a atualização do guia, mas o que está pensando atualizar, na verdade, é um ataque frontal ao guia, porque quando quer tirar do guia a questão do ultraprocessado, isso quer, assim, abre uma porteira, como falou aquele ministro, né, para entrar mais porcaria dentro da configuração do que é uma alimentação saudável. O guia alimentar da população brasileira diz que a gente tem que evitar produto industrializado, e ele dá categoria do que é industrializado e do que é ultraprocessado. Então, por exemplo, ele dá sugestão. É importante que a gente não consuma bolacha, não vamos consumir produto ultraprocessado. Olha, o hambúrguer não é bom, o refrigerante não é saudável. Então, o que está se pensando em fazer? O pessoal está tentando atualizar o guia alimentar da população brasileira, mas não com olhar nutricional, e sim com um olhar muito mais favorável, na verdade, à indústria de alimentos, entendeu? Então, é como se eu pedisse para uma empresa de alimento fazer a mudança no guia. Ela acha que ela vai puxar para o lado dela a mudança do guia. Então, hoje a gente está com muito abaixo-assinado, inclusive eu vou contar com a sua ajuda, você que é uma pré-candidata, que assuma também nessa nossa campanha de assinar o abaixo-assinado que está sendo passado, para não deixar o guia alimentar mudar dessa forma, né? Estamos fazendo várias cartas e abrir o grande debate dessa atualização do guia, que não pode nunca passar por uma questão de autorizar o ultraprocessado. Então, é como se você, pai, você, mãe, nós que temos filhos e estamos na escola pública, é como se eu autorizasse que todos os dias eu desse bolacha para as crianças, que eu desse embutidos que fazem mal para a criança. Então, o guia alimentar, ele diz o que é bom, o que é ruim. Então, estão tentando mexer e aí só ficou sabendo, porque isso vazou pela imprensa de forma errada, e aí ficamos sabendo, mas eles estavam fazendo a mudança tudo na caladinha. Então, hoje, tem uma carta que eu vou passar para você, o Movimento de Segurança Alimentar, a Aliança, com o pessoal da conferência, os agentes, todo mundo soltando documentos, soltando carta e mostrando o risco, o perigo que é essa atualização do guia, mudando principalmente pela questão do que é ultraprocessado. Então, dá para imaginar que... Se você me permitir, quem está querendo fazer essa mudança é o Ministério da Agricultura. É aquela ministra que, inclusive, terminou a novela essa semana. Esqueci o nome dela. A vilã da novela que acabou na Globo tinha o mesmo nome dela. É conhecida como a musa do veneno, porque ela, a agricultura, é ligada ao setor do agronegócio e uma grande defensora dos agrotóxicos, né, no governo. E agora ela está fazendo um lobby para a indústria, pediu para o Ministério da Saúde mudar o guia no sentido de tirar os ultraprocessados como negativos, né, e colocando como positivos. Olha que crime, né, contra a saúde pública, Tamires, né? Então, a gente está fazendo um grande abaixo-assinado, um movimento, dia 24 agora vai ser entregue para o Ministério da Saúde, um grande ministério no sentido de não permitir que isso seja feito, né? Porque isso é um atentado contra a saúde do povo brasileiro, né? Essa mudança que essa ministra está querendo fazer no guia da alimentação do povo brasileiro, aí, como bem falou o Amaral. Então, e essa mudança ela vai impactar também na alimentação escolar, porque quando eu abro uma exceção de uma coisa, eu vou começando a liberar um monte de questões. Então, o Haddad, na capital de São Paulo, colocou a importância da alimentação saudável e alimentação orgânica na merenda escolar. Então, você imagina agora a gente ter um retrocesso no guia para a população brasileira toda, com essa referência ao ultraprocessado. Então, a gente tem que incentivar que a gente tenha mais alimentação na agricultura familiar e, na verdade, não incentivar
os produtos ultraprocessados, né? Que a gente sabe quanto faz o mal um refrigerante e todos esses embutidos, essas carnes que não é carne, então por aí fora vai. Então, nessas considerações finais, eu quero reforçar essa ideia e convidar você, Tamires, e todos para nos ajudar na mobilização da Conferência Popular Nacional de SAM, que tudo que a gente está fazendo de hoje até o ano que vem são etapas pensando a conferência, e depois eu vou pedir para a sua assessoria colocar também um link do site da conferência no seu material e na sua página também, para quem entrar na sua página também vai direto saber o que é essa conferência de segurança alimentar que está sendo pensada, e o foco dela já diz tudo, popular, democrática, e inclusive esse tema dos catadores, compostagem, feiras, está tudo dentro da segurança alimentar, da soberania e segurança alimentar. Então, boa tarde a todos. Fundamental, Amaral. Assim que acabar a live, você puder compartilhar aqui o abaixo-assinado, compartilha para a gente colocar em todas as nossas redes sociais. Vou assinar com certeza. Acho que é fundamental, não só essa luta do abaixo-assinado contra essa mudança que estão tentando fazer no guia alimentação, mas também a Conferência Nacional Popular. É uma conferência, inclusive, que a gente já está conversando há alguns meses. Tenho muito interesse em ajudar. A nossa turma que está construindo esse projeto da cidade também tem muito interesse em participar, então, com certeza, mande as informações. Dudu! Os comentários finais. Muito obrigada, querido, por ter topado participar do debate com a gente. Você está mutado. Foi. Eu? Vou falar? Então, eu quero agradecer aí ao Simão Pedro, ao Amaral, você, Tamires, né, especial, sabendo que você é candidata a vereadora. Espero que você esteja lá na Câmara, também defendendo a causa dos catadores, né? E foi muito bom, né? Essa live, eu acho que ela foi ótima, né? Estou tendo até uns comentários aqui por fora dos meus outros companheirada, né? E esperamos fazer outras e outras lives aí, discutindo aí os temas aí, não só da segurança alimentar, como do meio ambiente, e outros temas aí que nós, catadores, também estamos envolvidos dentro. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, Dudu. Com certeza, a nossa articulação na cidade, nosso futuro mandato, nós já vamos pensar assim, a gente vai estar junto, vamos construir bastante coisa junto aqui na cidade. Muito obrigada. Simão? Tamires, obrigado pelo convite. Olha, que satisfação, viu, de estar aqui com os teus amigos, pessoal que te segue nas redes sociais, e reencontrar o Amaral, reencontrar esse corintiano do movimento verde e branco, que é o movimento dos catadores de recicláveis, movimento nacional. Dudu, dá um abraço no Roberto, dá um abraço em toda a turma aí, tá bom, dos catadores, gente que eu admiro muito, aprendi muito. Me lembro que a primeira vez, Tamires, eu fui dar um abraço na Copamari quando na gestão Serra, Kassab tentaram fechar lá, né? E foi isso, né? E nunca imaginei que eu fosse um dia, como secretário, lidar com os catadores, com esse tema, né? Agradeço muito a Haddad pela oportunidade, acho que a gente avançou muita coisa, mas tem muito a consolidar, e a gente tem muita oportunidade. Eu sempre vejo as crises como oportunidades, né, Dudu? Então, é uma oportunidade da gente sair melhor dessa pandemia com outros valores, né? A economia solidária, a solidariedade, o bem viver, como a Tamires está propondo, ou seja, com coisas mais simples na nossa vida, uma alimentação mais simples e mais saudável, né, Tamires? Mas a solidariedade para a gente não deixar esse retrocesso da fome voltar, isso é uma coisa absurda. Quer dizer, já voltou, infelizmente, pelos dados que você mostrou aqui, que o Amaral também falou. Então, assim, é uma tragédia o que está acontecendo no Brasil. A gente já tinha eliminado a fome e agora vamos ter que conviver com isso, né? Então, assim, vamos aproveitar para a gente defender políticas novas. Por exemplo, o SUS, né? O SUS foi fundamental nessa questão da crise. Está sendo, nós temos que defender
defender políticas públicas para os mais pobres. Temos que mudar a sociedade no sentido de, Tamires, de mudar essa... Por exemplo, estão falando de fazer uma reforma tributária, mas sempre para beneficiar os ricos. Nós temos que fazer os ricos pagarem impostos, né, para que a sociedade não pague um preço tão alto como vem pagando, né? Ou seja, isso a gente faz pela política, viu, Tamires? Por isso que eu fico feliz de ver uma jovem como você aí, animada, disputando a eleição, quando é um momento de criminalizar a política, de afastar as pessoas e os jovens da política, você está abraçando, está se colocando à disposição, candidata. Poxa, isso é muito bom, é muito animador, da maior jovem negra, moradora da periferia, como eu te conheço, aqui da região da Fundão da Leste, né? Da cidade de Tiradentes. Para a gente é um orgulho ver você disputando e tomara que você tenha sucesso, tá bom? Conta com a gente. Amaral, um grande abraço, parabéns pelo teu trabalho, e Dudu, conta com a gente sempre, tá bom? Vamos em frente, vamos à luta. É isso, Simão, Amaral, Dudu, muito obrigada. Só uma coisa, fundando a Zona Leste, mas agora é Guaianás, lá na Vila Rosa. Então, a escola que a Tamires falou, Amaral, eu estudei quando eu vim para São Paulo, olha que eu estou meio velho, o cabelo aqui está ficando branco. Mas eu vim em 75, Tamires, estudei no Vila Rosa, no Sebastião Faria Zimbros, em 75, 76, 77. Depois que eu mudei ali para o Jardim São Pedro, estudei lá no Benedito Calixto um pouco e lá no Pedro Táxi. Mas Guaianás é um bairro que eu tenho um carinho, porque é o bairro que acolheu a gente quando nós viemos do Paraná, né? Fiquei muito feliz de saber que você mora ali. De vez em quando eu circulo, passo lá para dar uma olhada na escola, lembrar, né, das boas lembranças da nossa adolescência. Mas Guaianás virou um bairro muito forte, mas é um bairro de luta, um povo lutador, e por isso que é natural que você seja fruto disso, né? Mas que bacana saber que a gente tem, pelo menos, andamos pisando no mesmo bairro, né, Tamires? No mesmo bairro, do bairro também. Eu estudei no Vila Rosa em 2008 e 2009. Agora. Mas, enfim, gente, muito obrigada mesmo por terem aceitado. Eu aprendi muito aqui com vocês. Acho que é fundamental a gente promover cada vez mais esses debates. Aqui está o site da alimentaçãosaudável.com. Se puder compartilhar a tela do abaixo-assinado também para o pessoal ver aqui, para já assinarem o abaixo-assinado. Acho que é fundamental a gente se somar a essa luta contra essa alteração do guia, de participar também da Conferência Nacional Popular de Segurança Alimentar, que o Amaral estava comentando com a gente, e de participar dessa construção desse projeto que a gente está fazendo aqui na cidade de São Paulo, por uma cidade antirracista e o bem viver. Esse Tamires Convida, a primeira versão do Tamires Convida, a ideia é fazer todas as semanas, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde. A gente vai trazer convidados e convidadas para discutir temas que são fundamentais para a nossa cidade, para esse combate à desigualdade, para a nossa luta aqui nessa cidade. Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Simão, Dudu, Amaral, mais uma vez, e a todas, todos e todes que estão acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. Um grande beijo.